Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças. Eu estou aqui para te ajudar a sair do zero e a chegar no patrimônio de pelo menos R$ 100.000. E aí seguir em frente, né? 200 mil, 500 mil, 1 milhão, você decide, você que sabe qual que é o ponto que você quer chegar. Mas hoje eu quero falar com você sobre o Tesouro Direto. Quero apresentar tudo o que você precisa saber sobre esse programa para você aproveitar essa excelente opção. E esse programa, o Tesouro Direto, ele começou em 2002, já vai aí para mais de 18 anos que esse programa existe. E a intenção dele era permitir o acesso de todos nós, todas as pessoas, todo mundo que tem um CPF, uma conta bancária, uma conta numa corretora, permitir o acesso aos títulos públicos, né? E com isso incentivar a poupança. Esse programa, o Tesouro Direto, ele é 100% digital, nada de papel, ele é bem flexível, ele tem vários tipos de rentabilidades, vários prazos diferentes, tem fluxos de remuneração, que eu já vou explicar o que que é. Também é bem acessível, você pode começar a investir a partir de 30 e poucos reais. E ele é bem seguro também, ele é garantido por o que se chama de risco soberano. Significa que a chance que você tem de não receber o seu dinheiro de volta seria se o Brasil inteiro quebrasse, que é uma chance muito pequena. E assim, o que você está fazendo, na verdade, quando você está investindo no Tesouro Direto, você está emprestando dinheiro para o governo brasileiro, você está emprestando dinheiro para o Brasil. E aí você pensa assim, poxa, mas como é que eu posso estar emprestando dinheiro para o Brasil? Para você entender como é que funciona, você primeiro precisa entender o mecanismo de financiamento das obras do governo, como é que o governo faz o papel dele, como é que o governo leva ao Brasil a distribuição de impostos, como é que o Brasil presta os serviços que tem que prestar, como é que o governo presta os serviços que tem que prestar. Então, para a gente entender um pouco dessa lógica, imagina uma pessoa, imagina aqui nesse caso a Ana, vou imaginar que essa moça se chama Ana, ela trabalha nessa empresa e por trabalhar nessa empresa ela recebe um salário, né? Você já deve saber que todo salário tem um desconto de imposto de renda, então esse desconto sai direto na fonte, ou seja, a Ana já recebe o salário dela com esse desconto. Além disso, a empresa também, assim que ofere lucro, também paga imposto. Esse imposto, então, tanto o imposto da Ana quanto o imposto da empresa que ela trabalha, vão para o Tesouro Nacional e lá esse dinheiro ele é empregado nas obras que o Brasil precisa, ou seja, saúde, educação, segurança, tudo isso vai para o Brasil, vai para o povo brasileiro. Acontece que muitas vezes o dinheiro dos impostos não é suficiente para financiar a atividade do governo brasileiro, a atividade do Brasil. Para financiar, ou seja, para conseguir mais dinheiro, o que o governo faz é emitir títulos. Esses títulos, são títulos da dívida, são como notas promissórias ou como promessas de pagamento. A partir do Tesouro Direto, eles puderam ser comprados por qualquer pessoa que tenha aí, né, CPF válido, que tenha inscrição em tem uma conta numa corretora, uma conta num banco que tem acesso ao Tesouro Direto. Inclusive, a própria Ana também pode comprar. O que acontece? Quando você compra esse título, esse dinheiro ele vai para o Tesouro Nacional também e ele é empregado na educação, nos obras e serviços, né? Tudo que o governo tem que prestar, educação, segurança, saúde. E aí, depois de algum tempo, também vou explicar como isso funciona, mas depois de algum tempo, esse dinheiro é devolvido para quem comprou, acrescido de juros, tá? Mas na prática, como é que o título funciona? Bom, o título, na verdade, existem vários tipos, e eu vou explicar. Então, tem o tipo do título, tem o preço desse título. Acontece que a maioria dos títulos custam algo próximo aí entre 700 e R$ 1.000, ou seja, um valor grande. O que significa que para você investir, você compra uma fração do título, que é o que se chama de investimento mínimo. Também, quando você compra o título, quando você entrega o seu dinheiro para o governo, ele te diz o seguinte: esse título vai render tanto ao ano, né? A rentabilidade anual. E além disso, ele tem um vencimento. O vencimento é a data em que o título é recolhido pelo Tesouro e o Tesouro te devolve o dinheiro acrescido dos juros que ele te prometeu. Você vai comprar o título, você chega lá, né, investe um dinheiro, determina o valor que você vai investir, vai lá e compra o título. Quando você compra, você já sabe a data de vencimento daquele título, o que significa que assim que você compra, paga a taxa de administração, que atualmente a taxa de administração, que seria a taxa cobrada pelas corretoras ou pelos bancos, a maioria cobra zero, você só vai receber ele de volta na data do resgate, que você já sabe qual é. Você vai receber o mesmo valor que você investiu, mais os juros que foram acordados, descontados os impostos e as taxas, tá? E eu também vou explicar mais para frente quais são esses impostos, quais são essas taxas. Durante o período que você tiver com esse título comprado em suas mãos, você vai ter que pagar uma coisa chamada taxa de custódia, que custa 0,25% ao ano. Então, você vai pagar isso para a B3, que é a Bolsa de Valores, né? É quem faz a intermediação entre o Tesouro Direto e o cidadão, e quem compra.
Essa taxa ela é cobrada em 2 vezes, 1º de janeiro e 1º de julho, metade e metade. E aí, se você por acaso comprar o tipo do título que paga juros semestrais, todo semestre você vai receber um valor relativo aos juros, descontado os impostos. E ainda existe a possibilidade de você vender esse título, o Tesouro garante a recompra do título antes do vencimento dele. Isso é o que a gente chama aqui de venda antecipada, só que quando você vende ele antecipadamente, o Tesouro vai te pagar o valor de mercado, tá? E aí você vai receber esse valor descontado dos impostos. Para a gente entender um pouco melhor, quais são esses impostos que você paga quando você está investindo no Tesouro Direto? Primeiro é preciso você entender que o imposto vai ser cobrado sobre o rendimento, não é sobre o valor que você investiu. Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque se por acaso você investiu R$ 1.000 e o título rendeu para você no período lá entre o dia que você aplicou e o dia que você resgatou, independente de você ter resgatado antecipadamente ou na data de vencimento, mas se ele rendeu R$ 10, é sobre esses R$ 10 que vão incidir os impostos. Isso é muito importante que você entenda. Outra coisa importante que você precisa entender é que como os títulos são negociados via bolsa de valores, eles só estão disponíveis para negociação durante o que se chama pregão, ou seja, durante o período em que a bolsa está funcionando, tá? Então, eu já falei isso em alguns vídeos, mas é importante você considerar que se você for usar o Tesouro Direto como reserva de emergência, ou seja, investir sua reserva de emergência aí, você precisa estar atento ao fato de que ele não vai estar disponível para você 24/7. Pois bem, vamos dar uma olhada aqui no primeiro imposto. O primeiro imposto é o IOF. O IOF ele só vai incidir se você aplicar, ou seja, se você comprar o título e resgatar o valor antes de 30 dias. Ele tem uma tabela, uma tabelinha regressiva, ou seja, se por acaso você aplicou e retirou um dia depois, você vai pagar 96% de imposto em cima do rendimento. E esse valor vai diminuindo até chegar em 30 dias. A partir dos 30 dias você já não paga mais IOF, a alíquota é zero. Já o imposto de renda, ele é calculado de uma maneira um pouquinho diferente. Ele vai ser calculado desde o dia em que você investiu até o dia do pagamento do cupom, do pagamento do resgate, e aí a tabela dele é a seguinte: você vai pagar 22,5% de imposto de renda se você mantiver o dinheiro investido por até 6 meses, 20% se for até um ano, entre 6 meses e um ano, né? 17,5% se for de um ano a 2 anos, e acima de 2 anos você paga 15%, que é a menor alíquota disponível do imposto de renda. Então, só para a gente fazer aqui um exercício rápido. Imagina que você aplicou R$ 10.000 num título qualquer do Tesouro e você decidiu resgatar esse título no 18º dia, ou seja, antes dos 30 dias, e aí você já sabe que você vai pagar IOF. E rendeu ali R$ 30, né? Então, baseado na tabela que eu mostrei ali, 40% de R$ 30, R$ 12, esse é o valor do IOF que você vai pagar. E aí o restante, imposto de renda que você vai pagar a alíquota máxima, porque antes de 6 meses, né? Então, essa alíquota, os 22,5%, vão incidir sobre o que sobrou, tirado o IOF, ou seja, sobre R$ 18. Eram R$ 30, 12 viraram IOF, 18 é o que sobrou, você vai pagar 22,5%. Ou seja, no final, você vai resgatar aí perto de R$ 13,95. Tem ainda as taxas, eu já vou explicar um pouquinho mais para frente como é que funcionam as taxas. Mas isso é para você entender que no mecanismo de funcionamento do Tesouro Direto, o melhor dos mundos para você é levar o título até o vencimento. É quando você paga menos imposto, é quando você não paga IOF e é quando você também paga a menor alíquota do imposto de renda. As taxas que você tem que pagar. A primeira taxa que eu já expliquei ali é a taxa de custódia da B3, tá? Esse dinheiro ele vai ser descontado da sua conta, ele vai sair da conta que você usou para fazer o investimento no Tesouro Direto no dia 1º de janeiro e no dia 1º de julho de todos os anos. Metade, né? Metade no dia 1º de janeiro, metade no dia 1º de julho. A alíquota total de 0,25% ao ano. Isso é sobre o total que você tiver investido no Tesouro Direto, independente do título, e aí você vai pagar então metade no dia 1º de janeiro e metade no dia 1º de julho. Então é importante que você tenha esse dinheiro disponível na conta durante o ano, para que você possa pagar essa taxa, tá? Importante falar sobre os impostos. Os impostos, eles são descontados antes do dinheiro ser devolvido para você, então você não tem que pagar depois. Taxa de administração. Taxa de administração seria um valor que é permitida a cobrança por parte dos bancos ou das corretoras para permitir que você tenha acesso ao Tesouro Direto. Coisa muito importante, a maioria dos bancos e das corretoras atualmente cobram 0% de taxa. Por que isso é importante? Porque se você decidir fazer um investimento pelo seu banco, por exemplo, você já deve saber de antemão
Se o seu banco cobra taxa, não. Se ele cobrar alguma taxa de administração, talvez seja o caso de você investir por meio de uma corretora. Mas hoje em dia a maioria dos grandes bancos não cobra mais, tá? Ponto importante: você, por alguma razão, decidiu que você não vai levar o seu título até o vencimento. Você decidiu que você vai resgatar ele antes, é seu direito, o Tesouro garante a recompra, então você pode ficar tranquilo, você só vai ter que esperar que isso aconteça durante o horário de pregão, o funcionamento da Bolsa de Valores, mas o Tesouro garante a recompra. O que acontece quando o Tesouro recompra o seu título? Bom, não existe mais a garantia de te pagar aqueles juros que foram contratados lá na sua compra. Então, quando você compra o título, o Tesouro te fala assim: no dia que ele vencer, ou seja, lá na data final do título, eu vou te pagar o que você investiu mais uma quantidade de juros. Se você decidir, por acaso, vender antes, o Tesouro não te garante mais. O que o Tesouro vai te pagar é o valor de mercado no dia em que você vendeu. E esse valor de mercado fica disponível nesse site aqui, ó, tesourodireto.com.br/títulos/preços e taxas. Esse facilmente encontrável diretamente no Google, basta você digitar lá que você já vai direto. Eu também vou mostrar para você o site do Tesouro Direto mais para frente. É muito simples, você vai ver lá quanto que o Tesouro vai te pagar por aquilo. Por que isso? Porque, na verdade, o que acontece, e você precisa tomar cuidado com isso, é que o preço do título ele varia de dia para dia. Muito pouco, depende muito do cenário econômico. Mas se você, por acaso, comprou o título e decidiu vender antes da data de vencimento dele, você pode receber um valor maior ou um valor menor. Ou seja, é possível você perder dinheiro investindo no Tesouro Direto se você fizer a venda antecipada, tá? E essa flutuação no preço, ela é normal, é algo que se chama marcação a mercado. Isso faz parte do processo de atualização do preço do título. Então, você precisa tomar cuidado quando você for fazer um investimento para você não ter que se desfazer de um título antes do tempo e acabar pegando menos. Tem gente que decide vender quando acredita que o valor do título está mais alto para poder ganhar a diferença. Já vou explicar para você mais para frente que isso não é um bom negócio, mas pode acontecer, e se acontecer, é melhor inclusive ganhar do que perder, né? Se você realmente tiver que se desfazer do título. Agora, o que é importante você entender? Eu falei aqui que o Tesouro Direto é um investimento extremamente seguro, mas ele não é 100% seguro, porque não existe nenhum tipo de investimento 100% seguro. Todos os investimentos têm algum grau de risco. Então é importante você conhecer os graus de risco dos seus investimentos e manter, sempre que possível, uma carteira de investimentos bem diversificada. Você precisa ter um pouquinho de cada coisa. Isso é importante, a diversificação, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, a diversificação te ajuda a ganhar mais, diminuindo os seus riscos. Mas ainda assim, o Tesouro Direto é considerado o investimento mais seguro do Brasil, porque é garantido pelo país. E não é só você que compra o Tesouro, os títulos do Tesouro. As instituições bancárias, financeiras do Brasil e de vários países do mundo também compram esse título. Ou seja, se o Brasil disser assim que não vai honrar com seus compromissos, isso teria uma repercussão muito grave para a economia brasileira. Então, não é algo que vai acontecer assim da noite para o dia. Outra coisa importante, funciona tanto para o Tesouro Direto como para qualquer outro tipo de investimento. O investimento ele não funciona igual para todo mundo. Depende do seu perfil, depende do seu tipo de plano, depende da sua tolerância a risco, mas o Tesouro Direto é uma excelente forma de você se iniciar no meio dos investimentos, porque ele te dá contato com o mundo dos investimentos, ele é uma opção, logo depois da poupança, ele é uma opção mais disponível para você investir sem você precisar de tanto conhecimento, que o risco dele é mais baixo, e você pode acompanhar toda a evolução do seu investimento, tem um aplicativo no celular para você usar, é bem simples, ele é feito para o cidadão poder usar. E aí é importante você perceber que o investimento ele é parte de uma cadeia de criação de riqueza, da sua cadeia de criação de riqueza, que a gente chama aqui de fábrica de riqueza. O investimento não é a única parte, mas é uma parte muito importante, essa parte que a gente vai explorar aqui. Mas é preciso que você considere que você, assim como eu, assim como qualquer pessoa, é uma fábrica de riqueza. Em si, nós somos fábricas de riquezas e a gente trabalha para produzir riqueza para a gente mesmo. Às vezes a gente trabalha bem, às vezes a gente não trabalha bem, às vezes a gente sabe como trabalhar melhor. O que a gente está tentando fazer aqui é melhorar a nossa fábrica de riqueza, né? Mas para a gente melhorar a nossa fábrica de riqueza, para que ela gere mais patrimônio para a gente realizar os nossos sonhos, a gente precisa entender como ela funciona melhor. Então começa com você entendendo como funciona a sua fábrica de riqueza. Sua fábrica de riqueza, ela
poderia ser similar, né, você poderia mais ou menos imaginar como se fosse uma fábrica comum, por exemplo, uma fábrica de computadores. De um lado entram lá entram os componentes, tudo aquilo que você precisa para produzir um computador, do outro lado sai o computador pronto, e aí vai ser transportado para ser vendido. A sua fábrica de riqueza funciona mais ou menos assim. Não existe um prédio, não existe uma máquina física, mas você coloca o seu trabalho, coloca o seu conhecimento, coloca o seu tempo, coloca a sua expertise, coloca a sua energia em troca de dinheiro, em troca de patrimônio. E dentro da sua fábrica de riqueza, existem aí pelo menos 3 grandes máquinas que você precisa cuidar, tratar, para que elas funcionem bem. A primeira máquina é a máquina de fazer dinheiro. Geralmente, para a maioria das pessoas, é o emprego, é o trabalho. É aquela máquina que vai transformar a sua energia, o seu tempo, o seu conhecimento em dinheiro. A saída, esse dinheiro que sai da máquina de fazer dinheiro, ele entra na máquina de poupar. A máquina de poupar, ela vai fazer o seguinte: parte do dinheiro ela vai usar para pagar as suas despesas, sejam essenciais ou não essenciais, a outra parte vai entrar na máquina de investir. Ou seja, quanto menos você gasta para pagar despesas, enfim, quanto menos dinheiro, quanto mais você poupa, mais você consegue investir, mais a sua máquina de investir vai multiplicar. A saída da máquina de investir é o seu patrimônio. E é o patrimônio que você vai usar para realizar os seus sonhos, é o patrimônio que você vai usar para comprar a sua passagem aérea para o lugar que você quer conhecer, para comprar sua casa, para se aposentar antes, para ter liberdade financeira, liberdade geográfica. O que é interessante nessa história é que você é a pessoa responsável por controlar as 3 máquinas: a máquina de fazer dinheiro, a máquina de poupar e a máquina de investir. Então, quando você decide, por exemplo, trocar de emprego por um emprego que paga mais, você está melhorando a sua máquina de fazer dinheiro. Ou quando você entrega mais valor para os seus clientes, e aí o seu produto começa a merecer mais dinheiro, ou seja, você começa a receber mais dinheiro por aquilo, você está trabalhando a sua máquina de fazer dinheiro. Quando você ajusta seu orçamento e começa a gastar menos e poupar mais, você está trabalhando na máquina de poupar. E quando você escolhe boas opções de investimento, quando você se planeja bem, corre pouco risco, ou corre o risco razoável, equilibrado com o retorno, você está trabalhando na sua máquina de investir. Se a gente puder dar um zoom na máquina de investir, a gente vai ver o seguinte: de um lado dessa máquina vão entrar os aportes, ou seja, o dinheiro que você economizou, o dinheiro que você poupou, junto com o tempo. Por que isso? Porque a máquina de investir funciona com base nos juros compostos, e os juros compostos dependem muito do tempo. Para o seu patrimônio crescer, quanto mais tempo você tiver disponível, mais ele vai crescer e ele cresce de forma exponencial. A saída da máquina de investir, claro, é o seu patrimônio. E essa máquina, ela funciona com base no ajuste do risco e do retorno. Como assim risco e retorno? É o seguinte: se você for procurar um rendimento maior, ou seja, se você for investir, por exemplo, em criptomoedas, você precisa entender que criptomoedas têm um risco maior. Ou seja, a possibilidade de você perder dinheiro em criptomoedas é maior do que no Tesouro Direto, por exemplo. Por isso, as criptomoedas pagam um pouco mais, senão ninguém investiria nelas, né? Então, esse equilíbrio de risco e retorno é o que vai garantir que você tenha os melhores rendimentos correndo os menores riscos. Mas se você quiser melhorar ainda mais a sua máquina, como é que você faz? Primeiro, você diversifica, ou seja, você investe o seu patrimônio em várias opções de investimento, de forma que você consiga minimizar o risco e aumentar o seu retorno. Então, você investe em renda variável, você investe em renda fixa, você investe em ações, você investe em fundos imobiliários, você investe, enfim, em tesouro direto, né? Outra forma, você investir no longo prazo, você escolher opções de valor, ou seja, fazer bons investimentos e deixar o tempo trabalhar a seu favor. E claro, você sempre pode trabalhar nessas outras 2 variáveis, tempo e aporte. Você começa mais cedo, investe mais cedo eu quero dizer ontem, né, se você ainda não começou, você tem que começar agora, e você vai aumentando o valor dos aportes, porque isso vai trabalhar ao seu favor. É importantíssimo que você entenda isso. Tem muita E gente aí que fala um pouco, assim, sobre a função da renda fixa, né, tem muita gente que ainda não entendeu por que que precisa ter renda fixa e renda variável. Bom, a ideia da renda fixa, e o Tesouro Direto é um produto de renda fixa, é que a renda fixa, ela tem mais segurança, ela é menos arriscada, ela tem certa estabilidade e relativa previsibilidade também. Tem retornos menores, porque, como eu expliquei, a relação risco-retorno é o famoso não existe almoço grátis, né? Então, se tem algo que te paga muito bem, o risco também é alto. Aquilo que tem um risco baixo tende a pagar menos, isso é normal. Mas a renda fixa ela precisa fazer parte da sua carteira, porque uma das funções da renda fixa, e uma das funções mais nobres, inclusive, é proteger o investidor dele mesmo, é evitar que o investidor faça besteira ou tome atitudes precipitadas com o próprio dinheiro. Como é que é isso?
Bom, funciona assim. Primeiro, o investidor, ele talvez esteja iniciante ou talvez não tenha tido muito contato ainda com os investimentos, mas se ele começa pela renda fixa, a chance dele cometer algum tipo de erro é pequena. Também a renda fixa ajuda o investidor a se planejar, a fazer compras, a economizar, protege a carteira de investimentos dele da flutuação da inflação, dependendo do tipo de investimento que ele tiver, ajuda o investidor a ter contato com esse mundo, a desmistificar o mundo dos investimentos e também pode ser usado, dependendo da forma como o investidor trabalha, até para fazer reserva de emergência, mas pelo menos a segunda parte da reserva de emergência. Não faz muito sentido você correr riscos na renda fixa, porque para isso existe a renda variável. Então, se você tem à disposição, algum dinheiro para investir e você pretende correr algum risco para obter um retorno maior, é melhor que você faça isso na renda variável. É bom que você se lembre que se você encontrar um investimento na renda fixa que te pague 1% a mais, dificilmente esse investimento ele não vai ter um risco maior associado, né. Então, uma situação que acontece bastante, por exemplo, é quando você vai investir em CDB, né, e aí te oferece um CDB de um banco pequeno. É preciso você tomar muito cuidado, porque esse banco, por exemplo, se é um banco pequeno, um banco que você não conhece, esse banco ele pode estar correndo um risco de quebra, de insolvência. Então, você está ali, está recebendo um pouquinho mais de retorno, mas está colocando o seu dinheiro em risco. É algo que você precisa avaliar bem, né? Por isso mesmo que tem gente que diz assim, e isso acontece muito, especialmente quando a taxa de juros está baixa. Você ouve falar assim: "Ah, mas a renda fixa morreu, a renda fixa, acabou, não tem como, a taxa de juros está muito baixo". Isso é coisa, de manchete sensacionalista, tá. Por quê? Porque talvez um dia você chegue no nível em que você domine tanto os seus investimentos, para você ter uma carteira com 100% renda variável. Mas isso, na maior parte dos casos, não funciona, especialmente para o investidor amador, né, para aquele que não passa o dia todo na frente do computador, com 5 telas, analisando notícias e gráficos, com a maioria de nós. E o nosso objetivo é crescer o nosso patrimônio. A gente não está aqui para ficar acompanhando notícia o dia todo e decidir se subiu ou se caiu. A gente quer que o nosso patrimônio cresça e, para isso, a gente precisa fazer investimentos bem pensados. Tem também que fala assim: ah, mas o Tesouro Direto não tem fundo garantidor de crédito. Será que o governo vai devolver meu dinheiro mesmo? Bom, é preciso que você entenda que o risco Brasil, ou seja, o risco do Brasil quebrar, ele comprometeria toda uma cadeia financeira, não é só o Tesouro Direto. E o sistema financeiro todo se apoia nos títulos que o governo emite. Então, inclusive outros países também compram. Então não é algo fácil de acontecer, não é algo simples. Provavelmente, muito provavelmente, se acontecesse um dia algo como isso, da quebra do Brasil e não honrar o Tesouro, os títulos do Tesouro, muito provavelmente todas as outras instituições bancárias também já estariam falidas e aí não ia adiantar nada de fundo garantidor de crédito, porque ia ter que pagar todo mundo, né? Tem quem fala, claro, né? Ah, mas eu achei um CDB, um LCA, um LCI, um negócio melhor. Fica só de olho na questão do risco. É importante você perceber o risco, você entender que quando você está investindo em algo que rende mais, muito provavelmente você está correndo um risco maior também. Não existe almoço grátis. Lembra disso também. Outra coisa importantíssima para você ficar atento, especialmente em CDB. CDB, não faz sentido você investir em qualquer tipo de CDB que te pague algo abaixo de 100% do CDI, né. Então quando você vai investir em CDB, ele vai te dizer lá, rentabilidade a uma porcentagem de CDI. Qualquer coisa abaixo de 100% do CDI não faz sentido. Sabe por quê? Porque o CDI é um índice, assim como a Selic é um índice, e eles andam muito próximos. Tem um vídeo aqui no canal que eu explico o que que é Selic, o que que é CDI e como é que eles se correlacionam, né? Apesar de não existir vínculo direto entre os dois, mas o mercado trata de deixar os dois muito próximos. E aí, se você for investir em algo que é mais baixo, ou seja, menos de 100% do CDI, você está jogando dinheiro fora, porque você poderia investir no Tesouro Selic, por exemplo, que te paga 100% da Selic. Então, não faz sentido. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente, mas a taxa Selic, ou o Tesouro Selic, na verdade, é o que se chama de taxa livre de risco, né? É aquele valor que você recebe com risco praticamente zero. Então, não faz sentido. Ainda tem também quem comenta assim: "Ah, mas LCA, LCI, CRA, CRI não pagam imposto de renda". Realmente, não pagam imposto de renda. Isso eu mostrei para vocês ali que o Tesouro Direto paga imposto de renda. Mas você precisa entender que quando você começa a colocar é saudável fazer a diversificação, mas é importante você perceber que quanto mais tempo você gasta,
correndo atrás de um rendimentozinho aqui, um melhorzinho aqui, um melhorzinho ali e tal, você está jogando tempo fora. Você poderia estar estudando opções melhores de renda variável, que renda variável te dá excelentes retornos, correndo mais risco, é claro, mas é ali que está a fonte do seu. É ali que você vai ter condições de aproveitar as melhores oportunidades em termos de retorno, não é na renda fixa. Então, o Tesouro Direto ele surge para você como uma opção fácil, simples, descomplicada e com muitos modelos diferentes para você usar, tá? Mas tem algumas coisas que você precisa ficar atento para você não fazer, porque não vão funcionar bem. Primeiro, é você ficar trocando de título. Eu comprei um título aqui, aí daqui a pouco eu vendo e compro outro, daqui a pouco eu compro outro. Se você tem um modelo, você vai investir em títulos diferentes do Tesouro, o ideal é que você ajuste essa diferença. Imagina que você queria, eu vou colocar 10% no Tesouro Selic e 10% no Tesouro IPCA. Fica tranquilo que eu já vou explicar como é que é cada um desses títulos, mas é só aqui um exemplo de como a pessoa às vezes tem esse negócio de reequilibrar a carteira. Então eu vou vender porque subiu muito o IPCA, eu vou vender o IPCA para mover para o Selic. Não faça isso. Não faça isso porque você vai pagar impostos, você vai pagar taxas desnecessariamente, vai diminuir o efeito dos juros compostos. E aí, meu amigo, tudo isso para tentar aproveitar uma diferençazinha ali, ganhar um pouco aqui, um pouco ali, que vai por mim, não compensa, tá? Tem também que faz assim, mas eu percebi aqui que o título que eu comprei, ele está agora bem alto, então eu vou vender para embolsar a diferença. Que tem gente até que chama isso aí de trade de tesouro direto, né? Faz trade, né? Vende, compra e vende. Sugiro que você não faça isso, mas se você quiser fazer, o dinheiro é seu, você faz. A questão é, assim que você vender, o título está em alta, você vai fazer o que com esse dinheiro, né? Você já pagou imposto, você já pagou ali as taxas que você tinha que pagar, você vai fazer o quê? Vai investir no quê? Se você não tiver outra coisa para investir, você não faz sentido você vender. Você vai vender, vai embolsar a diferença, vai fazer o quê? Vai esperar o título cair para investir de novo? Então, cuidado com essa filosofia, tá? Eu sei que tem gente por aí que prega isso, mas assim, cuidado com essa lógica, porque dependendo do caso, essa lógica não vai funcionar. E aí tem um outro caso também, que são os títulos que pagam os famosos cupons de juros, os juros semestrais, e tem gente que entra nessa porque acredita que está ganhando, porque aí a cada 6 meses, né, a cada semestre, recebe uma quantidade de dinheiro ali depositado na conta. Mas pode não ser uma boa ideia você usar isso, a menos que você tenha algum tipo de necessidade. Por quê? Porque toda vez que você recebe esse dinheiro, você está pagando imposto, você está adiantando o pagamento do imposto, e como eu mostrei ali, o pagamento do imposto de renda ele obedece a uma tabela regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar investido, menos imposto você paga. Além disso, você está tirando o dinheiro que podia estar rendendo ali mais, né? E aí você tem que considerar sempre o efeito dos juros compostos, e você está prejudicando o funcionamento da sua máquina de investimentos fazendo isso. Qual que é a forma correta de você lidar, então, com o seu planejamento financeiro para investir no Tesouro? Primeiro, é importantíssimo que você defina os seus planos. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele tem opções para curto, para médio e para longo prazo. Então, é importante que você use as melhores opções para cada um dos seus planos. Você vai casando os seus sonhos, os seus planos, com o vencimento do título. Porque a ideia, você vai ganhar mais se você levar até o vencimento do título. Então, você tem que começar a perceber isso. Sim, e a gente vai ver agora aqui quais são as opções dos títulos em detalhes e como investir. Mas tudo começa de você planejar para você acabar não cometendo nenhum engano, né, nessa história. Então, o primeiro título que a gente vai ver é o Tesouro Prefixado. Todos os títulos do Tesouro eles têm esse nome, Tesouro alguma coisa e um ano. Esse ano é o ano do vencimento, então é sempre 2000 e alguma coisa, né? A gente vai ver mais para frente quais são os títulos que estão disponíveis hoje, mas vai ser sempre assim, então Tesouro Prefixado e o ano de vencimento dele. Esse Tesouro Prefixado, ele tem opções com ou sem juros semestrais. Você pode escolher na hora que você compra. Quando você compra o título, você já sabe o quanto você vai receber lá na frente. Por quê? Porque a taxa de juros atrelada a ele é fixa. É isso. Você comprou, ele te fala, daqui a não sei quanto tempo, em 2030 e tantos, eu vou te devolver esse título e vou te pagar X% de juros. E esse juros não varia. Esse é um aspecto positivo, você já sabe exatamente quanto você vai receber lá. A parte negativa é que se houver alguma variação na economia, por exemplo, e a taxa de juros subir muito, o que acontece é que o título não é corrigido de acordo com a variação da economia. Basicamente, o que você está fazendo é uma aposta. Você está apostando que lá na frente a taxa de juros do seu tesouro prefixado vai superar a taxa de juros da economia. Se você acredita nisso, você faz essa aposta. Se você não acredita, é melhor você comprar um título indexado, ou seja, um título que segue a taxa de juros. Ela é variável, mas ela vai seguir a taxa de juros. Então, só para ilustrar como é que funciona.
Entre a compra e o resgate, ou seja, entre o dia que você compra e o dia que você resgata, a taxa de juros vai ser estável, vai ser a mesma que você contratou. É isso, você contratou, quando você comprou era 5% de juros, vai ser 5% e acabou. Não tem o que variar. Tesouro Selic, mesma coisa, Tesouro Selic 2000 e alguma coisa. O Tesouro Selic, ele já é um título indexado, ou seja, ele é corrigido, o valor dele é corrigido pela taxa Selic. Taxa Selic, se você não sabe o que é, a sigla, se não entende, é a taxa base de juros da economia. Tem um vídeo aqui no canal que explica exatamente o que é a taxa Selic, exatamente o que é a taxa CDI, como comparar uma com a outra, como isso afeta os seus investimentos. Mas, para você entender, é o governo federal, através do Copom, que é um comitê do Banco Central, fixa a taxa Selic, ela é a taxa básica de juros da nossa economia. Esse título do Tesouro, ele segue essa taxa, ou seja, ele vai ser remunerado de acordo com a taxa, e essa taxa tende a variar, tá? Ele não tem opções de pagamento de juros semestrais, ou seja, você compra e leva ele até o vencimento, ou saca antes, mas você não vai receber juros semestrais. Ele é considerado a famosa taxa livre de risco, ou seja, se você comprar um título do Tesouro Direto, título do Tesouro Selic, você vai receber a taxa básica de juros da economia, Selic, sem correr risco praticamente nenhum, ou seja, um risco virtualmente zero, né? A parte negativa dele, claro, como ele varia de acordo com a taxa de juros, é que se a Selic estiver baixa, como está atualmente, o retorno do título vai ser baixo. Então, só para você entender, entre a compra e o resgate do título, a taxa Selic ela pode sofrer diversas variações e o título vai sendo corrigido de acordo com essas variações. Próximo título, e o terceiro, é o Tesouro IPCA. De novo, Tesouro IPCA mais e o ano, que é o ano de vencimento dele, né? Então, quando você for comprar, o número ali da frente vai ser um ano, vai ser 2000 e alguma coisa. Ele tem opções com ou sem juros semestrais, ou seja, com recebimento de juros a cada semestre, ou você recebe apenas no resgate. Ele é vinculado à inflação, o IPCA, o índice da inflação, ou seja, ele vai variar sempre de acordo com a inflação, e o mais significa sempre que você vai receber um pouco mais do que a inflação. Essa é a parte importante dele. Pode também variar bastante no curto prazo, e é um título para você tomar cuidado se você não está pensando em levar até o vencimento, tá? Do mesmo jeito que a taxa Selic, entre a compra e o resgate, o valor do IPCA vai variar e o valor do título vai acompanhar. Legal, Filomeno, eu vi, entendi os títulos, mas aí a minha pergunta para você é a seguinte: como é que eu vou escolher qual título que eu vou comprar? Qual que é o melhor para o meu caso? Bom, começa da seguinte forma. Primeiro de tudo, você precisa saber quais são os seus sonhos. Por quê? Porque uma viagem é diferente de comprar uma casa, que é diferente de comprar um carro, que é diferente de se aposentar com uma idade específica. Então você precisa definir os seus sonhos. É importante que você defina os seus sonhos. Aliás, quando você entra na área do investidor do Tesouro Direto, tanto no aplicativo quanto no site, você vai ver que tem um lugar, inclusive, que você pode cadastrar os seus sonhos lá, se você quiser. Porque baseado no horizonte de tempo do seu sonho, é que você vai definir o seu planejamento. Então, qual que é o seu sonho? O que que você quer atingir exatamente? Baseado nisso, você precisa definir um horizonte de tempo. E esse horizonte de tempo, além de outras variáveis, é que vai te ajudar a escolher o título. Então, por exemplo, prefixado versus indexado. Tesouro prefixado é aquele que você, quando compra, você já sabe a taxa de juros que você vai receber, e o indexado é aquele que segue a economia. Qual que é a diferença? Bom, expliquei ali. O prefixado, você está apostando que a taxa que você está comprando agora vai ser maior do que a taxa de juros da economia, senão não faria sentido, né? Ou a taxa de juros ou a inflação. E isso é algo que você precisa pensar bem, porque na maioria dos casos, como a economia brasileira é uma economia bastante instável, ou seja, taxa de juros e inflação variam, você talvez prefira um indexado se você não tiver certeza. Se você não, poxa, eu não tenho certeza se a taxa de juros vai subir ou vai cair, eu não tenho muito como, não conheço tão bem. Então, um indexado, seja o IPCA ou seja o Selic, faz mais sentido para você, se você tem essa dúvida. Outro ponto importante, com cupons ou sem cupons. O cupom, ele dá uma sensação, ou seja, o cupom semestral, aquele dinheiro que você vai receber de volta a cada semestre, ele dá a sensação que você está recebendo ali e está pingando dinheiro na sua conta. A menos que você tenha uma boa necessidade de receber esse dinheiro, o ideal é que você deixe ele investido para que ele renda mais. Então, é algo que você precisa pensar também. Cuidado com o pagamento dos juros semestrais. Talvez aquilo que faça sentido para você agora
no longo prazo você vai ver que, de repente, você está perdendo dinheiro porque você não deixou ele render sozinho lá. Essa, inclusive, é uma das formas da renda fixa proteger o investidor dele mesmo, é evitar que ele fique, em vez de permitir que o patrimônio cresça e que gere volume, ele fica tirando um pouco para poder usar e aí o patrimônio não cresce nunca, né? Cuidado com essa história. Curto prazo versus longo prazo. Isso aqui é uma coisa muito importante. O ideal é que você leve o título até o vencimento dele para você receber o melhor rendimento, aquilo que foi acordado, e também para você pagar menos imposto. Entretanto, vamos imaginar que você tem algum tipo de plano que você não sabe exatamente quando vai precisar do dinheiro, ou seja, você não tem condições de casar o seu plano com o vencimento do título. Imagina que você vai comprar um título do Tesouro que vence em 2045 e você quer comprar um carro nos próximos 2, 3 anos. Ou seja, esse de 2045 talvez não faça muito sentido você comprar, porque você vai vender ele muito antes do vencimento. Nesses casos, o ideal é você pensar no Tesouro Selic. Tá? O Tesouro Selic ele é uma opção boa para quando você não tem certeza ou por curto prazo. Por quê? Porque quando você vende ele, ou quando você se desfaz antes do vencimento, a chance de você perder é muito pouca, porque ele é corrigida pelo Tesouro Selic, ele é corrigido pela taxa Selic, e ele é um título que serve justamente para isso. No caso de uma reserva de emergência, por exemplo, também eu explico aqui no canal como é que você cria uma reserva de emergência, mas se você ainda tem dúvidas, o ideal é que você assista esses vídeos. Mas só para te dar uma ideia, você pode, eu sugiro que você deixe, né, a sua reserva de emergência sempre na poupança, mas você pode dividir ela em dois, se você quiser. Você pode deixar uma parte na poupança e uma parte no Tesouro Selic, porque se você precisar resgatar esse dinheiro do Tesouro Selic antes do vencimento do título, a chance de você perder algum dinheiro é muito pequena. Pode acontecer, o que se chama marcação de mercado, mas é muito pequena. Já o Tesouro IPCA, que é um título para você levar até o vencimento, é um título mais recomendado para o longo prazo, para você não tirar ele, porque ele sofre mais variação. Então pode acontecer, se você vender ele antes do vencimento, você perder algum dinheiro. Então é isso que você precisa ter na cabeça antes de você definir qual que é o título que você vai colocar. De praxe, aquilo que favorece o investidor é o maior prazo possível, ou seja, você ganha dinheiro quando você deixa o seu dinheiro trabalhar sozinho por mais tempo. Trabalhar sozinho, que eu digo, é trabalhar sob efeito dos juros por mais tempo. Então, via de regra, o que você quer é que o seu dinheiro renda o máximo possível. Então, para isso, você vai colocar o seu dinheiro lá, vai fazer o seu investimento e vai deixar ele o máximo possível. E nesses casos, muito provavelmente um indexado como o IPCA, se você vai deixar até o final, se você vai levar até o vencimento, ele tende a ter um rendimento um pouco maior do que o Selic, por exemplo, tá? Então vamos para a parte prática. A parte prática é a seguinte: qual que é o primeiro passo que eu tenho que dar, então, para investir no Tesouro Direto? Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é o seguinte: você vai precisar de uma conta numa corretora ou num banco credenciado. Será que o seu banco já é credenciado? Talvez seja, talvez não. Como é que você sabe se o seu banco é credenciado? Eu já vou mostrar aí para frente. Mas o que que acontece? Quando você abre uma conta numa corretora, normalmente a corretora já te cadastra lá no Tesouro Direto. É a corretora que faz isso para você, tá? O seu banco pode te cadastrar ou pode não te cadastrar. Aí não tem como saber. Mas você pode confirmar se você está cadastrado no site do Tesouro Direto ou não. Basta você entrar no site e lá na área de login, né, na área de acesso, colocar lá o seu CPF e pedir para recuperar a senha. E se você tiver cadastrado, ele vai te mandar uma senha nova. Se não, você vai ter que fazer o cadastro e você faz o cadastro por meio da sua corretora ou por meio do seu banco, tá? Essa área do Tesouro, ela serve também para você desbloquear a senha, para você verificar os seus investimentos e até, em alguns casos, para você investir ou resgatar o seu investimento. Por quê? O que acontece? O Tesouro Direto, apesar dele ter essa estrutura, normalmente as operações que você vai fazer por meio da sua corretora ou do seu banco. Você não vai fazer direto pelo site do Tesouro. Embora seja possível, algumas corretoras, alguns bancos permitem fazer isso, mas no geral você vai fazer a compra ou a venda do título diretamente lá no aplicativo do seu banco ou no site da sua corretora. E como é que você faz para saber quais são as corretoras ou quais são os bancos, ou se o seu banco está habilitado para acessar o Tesouro Direto ou não? Bom,
Você pode perguntar para o seu gerente, claro, ou você pode acessar o Tesouro Direto. Você vai aqui em Conheça e vem aqui Bancos e Corretoras Habilitados. Aqui embaixo, você vai digitar aqui o nome do seu banco, por exemplo, BB. Ele aparece aqui, ó, BB Banco de Investimentos, que é o Banco do Brasil. E aqui ele diz qual a taxa de administração cobrada pelo banco, taxa zero, e aqui prazo de repasse do dinheiro. Ou seja, você sabe que o Banco do Brasil é credenciado a fazer investimento no Tesouro Direto e cobra taxa zero de investimento. Essa é uma forma de saber. O segundo passo é você verificar quais os títulos que estão disponíveis para você investir. Então, quando você acessar o site do Tesouro, provavelmente no site do seu banco ou no aplicativo do seu banco vão ter as mesmas informações, mas diretamente no site do Tesouro tem uma opção para você ir lá e acessar quais são os títulos e os preços dos títulos. Então, quando você abrir, vai ter uma telinha parecida com essa aqui. Perceba que os três primeiros aqui de cima, os três primeiros títulos, são do Tesouro pré-fixado. 2024, por quê? Porque ele vence em 2024. 2026, que vence em 2026, e 2031, que vence em 2031. Detalhe importante aqui, esse aqui tem juros semestrais, ou seja, se você investir nesse título, significa que você vai receber juros semestrais. Depois, rentabilidade anual. Como é o caso do Tesouro Prefixado, ele já tem uma taxa definida de rentabilidade anual, e aqui o investimento mínimo. Qual é o mínimo que você pode comprar desse título? Lembrando, como eu falei lá atrás, que o título em si ele tem um preço alto, uma unidade do título tem um preço relativamente alto, por isso que você pode investir aqui em uma parcela do título, né? Pois bem, na ordem, temos aqui o Tesouro Selic, ele tem duas opções de investimento, Tesouro Selic 2024 e Tesouro Selic 2027. Como que é a rentabilidade do Tesouro Selic? É a taxa Selic mais uma porcentagenzinha aqui, tá vendo? Perceba, seguindo a máxima dos investimentos em renda fixa, a paciência tem que ser remunerada, ou seja, aquele título que vence depois, ele tem uma remuneração um pouquinho maior daquele que vence antes, né? Depois, de novo, o investimento mínimo para o Tesouro Selic aqui, esse é o mínimo que você pode pagar, e aqui o preço completo do título, além da data de vencimento. Maravilha. Bom, e o terceiro título, Tesouro IPCA, e todas as opções dele. 2026, 2035, 2045 são as opções sem pagamento de juros semestral e tem as outras três opções com pagamento de juros semestral. Veja a forma de rentabilidade. É a IPCA, a inflação, mais uma porcentagem de juros. Por isso ele chama Tesouro IPCA+. Perceba o seguinte, que quanto mais distante ele estiver, quanto mais distante tiver o vencimento, maior a taxa de remuneração dele. E aqui o investimento mínimo para cada um dos títulos. Se você ainda tiver alguma dúvida, se você ainda estiver pensando, poxa, mas como é que eu faço? Eu não entendi muito bem, você pode fazer uma simulação. Você pode ir lá e escolher o título que você quer e simular o seu investimento, o valor que você quer colocar e ver quanto ele vai render para você de volta. Tá? E aí você pode comparar com outros títulos. A ferramenta, o site, ele tem muitas opções para você usar. Terceiro passo. Teve o passo 1, que foi você ter uma conta no banco, numa corretora que esteja credenciada pelo Tesouro Direto. Passo 2 foi você escolher o título que você ia investir. Qual que é o passo 3? É você fazer o investimento. É você ir lá e concretizar aquilo que você planejou. E aí, se você nunca fez o investimento, você pode querer fazer um investimento pequeno, não tem problema, não existe. Você tem que respeitar só aquele limite ali do investimento mínimo. Mas você faz um mínimo para você entender como funciona a lógica. E aí, eu me lembro de uma história que aconteceu comigo e com a minha esposa. Logo quando ela começou a investir no Tesouro, ela investiu no Tesouro IPCA, e aí um dia ela investiu algo com R$ 1.000, assim, e aí um dia ela entrou no aplicativo e aqueles R$ 1.000 que ela tinha investido estavam valendo R$ 900, mais ou menos. E ela ficou preocupadíssima com aquilo, por quê? Porque era a primeira vez que ela estava investindo, ela ainda estava começando ali a entender como funciona o mecanismo todo, ela achou que ela tinha perdido dinheiro. E aí ela me perguntou, falou, poxa, mas o que aconteceu? Eu investi R$ 1.000 em vez de render, caiu, aí agora o que eu faço? O que acontece? Isso é bem comum, tá? Especialmente para quem não tem experiência. O que acontece é que, quando ela fez o investimento, ela investiu R$ 1.000. É só um exemplo, eu não lembro quanto que era o valor, mas era mais ou menos em torno disso. Quando ela olhou, o título tinha sofrido uma variação para baixo. Ou seja, ele tinha sofrido uma variação, conforme eu mostrei, ele é um título do Tesouro IPCA+, ele tinha variado um pouquinho para baixo. Ou seja, tinha caído o valor dele. Significa que ela perdeu dinheiro? Não. Significa que saiu algum dinheiro da conta? Não, não, não significa nada disso. Significa só que aquele título que ela comprou, naquele momento que ela olhou
estava valendo um pouco menos. Mas se ela levar aquele título até o vencimento, que é o que ela vai fazer, vai levar até o vencimento, ela vai receber exatamente aquilo que ela contratou. Isso acontece bastante, então cuidado, quando você for fazer o seu primeiro investimento, aproveita para tomar contato com a ferramenta, para ver como funciona, aproveita para acessar o site do Tesouro, para fazer as suas simulações e dar uma olhada, entender como funciona, mas perceba que esse tipo de dúvida só vai acontecer quando você começar. E é bom, é saudável que você tenha esse tipo de dúvida. Se você tiver algo que não ficou claro para você, deixa aqui o seu comentário, deixa aqui a sua pergunta que eu vou responder com o maior prazer, mas você precisa começar. Comece pequeno, comece devagar, faça seus testes e claro, para você entender, para ver como você se sente, mas comece. Passo 4, sempre poupar mais e investir mais. Poupar mais e investir mais, poupar mais e investir mais, poupar mais e não parar. E continuar estudando, e continuar melhorando, e continuar indo em frente. E aí, como último recurso, eu queria só te falar do aplicativo do Tesouro Direto. O aplicativo do Tesouro Direto, ele está disponível tanto para a plataforma iOS quanto para a plataforma Android. Você baixa lá, no caso, na Apple Store ou na Google Play. Entra lá, você vai precisar estar cadastrado no Tesouro Direto, ou seja, você vai precisar ter feito algum investimento, pelo menos, ou pelo menos ter sido cadastrado para você conseguir entrar, porque você só vai conseguir entrar com o seu CPF e com a senha que você tem cadastrado no Tesouro Direto. Então, quando você abrir sua conta numa corretora, ou quando você solicitar no seu banco que ele faça o seu cadastramento no Tesouro Direto, ou dependendo do banco, talvez já tenha isso, você vai receber um e-mail da B3, da Bolsa, com uma senha provisória para você alterar no site. Essa senha é a senha que você vai usar para acessar o aplicativo, e aí você, dentro do aplicativo, você tem acesso aos seus investimentos, você tem acesso aos simuladores, você tem acesso o cadastro dos seus sonhos, que é uma ferramenta bem legal, que é para você ir acompanhando, e você pode ir explorando isso e brincando com isso. Aproveita as informações todas aqui, reveja o vídeo se ficou alguma dúvida, se ficou alguma questão, reveja o vídeo, reveja devagar. Normalmente, quando a gente vê pela primeira vez, a gente tem contato com uma série de informações, é muita coisa para a gente guardar e muitas perguntas. Deixa aqui embaixo o seu comentário, deixa a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, eu vou ter o maior prazer em responder, mas aproveita, porque o Tesouro Direto é uma ferramenta muito boa para o investidor dar o primeiro passo dele além da poupança. E normalmente, quando você faz isso, você começa a se sentir mais confortável, a se sentir mais tranquilo, e você está fazendo isso, pode fazer isso com um valor muito pequeno, né, a partir de 30 e poucos reais, e fazendo a um risco muito baixo também. Então aproveita o conhecimento, aproveita a oportunidade, aproveita que é 100% digital, que você pode fazer, inclusive do próprio aplicativo, e vai em frente, tá?